Tupi de televisão. Sétimo, José Luiz Tadeu e Luiz Basílio com 10 pontos. Portanto, não houve alteração na classificação do Campeonato Brasileiro da Fórmula Volkswagen 1300, a não ser um aumento na liderança de Plácido Iglesias, que agora tem 32 pontos contra 21 de Francisco Serra. Rede Tupi de televisão, melhor para você. Vem aí mais um sensacional lançamento da Penalty. Aguarde. Havia dúvida dos pilotos quanto ao tipo de pneus que eles iriam usar para esta segunda bateria de Fórmula Volkswagen 1600, porque o tempo aqui no Autódromo de Interlagos é bastante inconstante. Seca na primeira ou segunda volta, daí para frente com certeza a pista estará pelo menos com um caminho bastante seco, permitindo que se desenvolva a velocidade normal desses carros de Fórmula 1300. É apenas para informar a volta do Nelson Piquet e do Alfredo Guaraná, dois pilotos que se acidentaram na primeira volta e que estão alinhados agora no último pelotão. Atenção para a largada. Aí vão. Luiz Siqueira Veiga, o Teleco, carro número 23 da equipe Hollywood, largou mal. Vamos ver como é que fica. Na primeira bateria foi primeiro lugar Zé Pedro Chateaubriand, segundo Fernando Jorge, terceiro Maurício Chulan Neto, quarto Ronaldo Cherubini Eli, quinto lugar foi Luiz Moura Brito, sexto Mário Queco Patti Júnior, em sétimo lugar Teleco Veiga, em oitavo Ricardo de Loreto, nono Marcos Troncon, décimo lugar foi Pedro Mufato, na primeira bateria de Fórmula Volkswagen 1600. O carro número 3 do Zé Pedro Chateaubriand aponta como o líder nesta segunda bateria. Vamos ver no retão como fica a coisa. O acidente na curva 2, viu, Sesquinho? Foi realmente uma coisa grave, sabe? Carro número 30 do Fernando Jorge é primeiro. Os pilotos já saíram. Ainda está difícil localizar os carros, hein? De Loreto com problemas ali na ferradura. Ele fez mal a curva. Foi uma batida forte lá na saída da curva 2, hein, o Sesquim? Lá que o Zé Pedro teve problema, certo? Exato. O Zé Pedro foi um dos envolvidos, mas tudo bem porque os dois pilotos já estavam fora do carro. A distância é que é impossível se descobrir quem foi o outro piloto. Enquanto isso, o Fernando Jorge está firme em primeiro lugar. É uma pena realmente a retirada do Zé Pedro Chateaubriand logo aí no começo da corrida. E vamos ver se a gente, através dos binóculos, consegue identificar qual é o outro carro que se envolveu nesse acidente, Ocalmon. Tá ok. Realmente tá difícil, sabe? Talvez na próxima volta. Fernando Jorge já no laranja. Segundo lugar é o Queco Patti, hein? Terceiro, Nelson Piquet. Excelente corrida do Mário Patti Júnior, que defende a equipe do Automóvel Clube Paulista. Quarto e também lugar. Diga. O Queco teve um problema hoje de manhã, no treino de aquecimento. O seu motor quebrou e ele foi obrigado a refazer o motor às peças. Mas ainda assim está fazendo uma excelente prova. A primeira volta vai ser completada e nós vamos confirmar para os senhores os 6 primeiros lugares nesta primeira volta, desta segunda bateria de Fórmula Volkswagen 1600. Fernando Jorge, carro número 30, ainda liderando. Ele está mantendo uma boa distância do segundo colocado. É um carro que explodiu o motor ali, mas tudo bem. Atenção para a junção. Há vários carros parados, Calmon. Exato, Fernando Jorge completa a primeira volta em primeiro lugar, bastante distanciado do Queco Patti, número 6, em segundo lugar. O terceiro é o Ronaldo Cherubini Eli. Quarto lugar, Maurício Chulan. Quinto lugar, Júlio César Pinheiro, carro número 17 da equipe Philips. Há vários carros parados lá na junção. Vamos perguntar aqui ao Gilberto se ele já pode identificar quais foram os carros que estavam parados lá na curva da junção. Tem ideia, Gilberto? Não,
Piquet ficou, não passou. Vamos ver, o Fernando Jorge passou, o Patti passou em segundo, o Ronaldo Querubim em terceiro, o Chulan fecha a quarta, Troncon e Júlio César também passaram, os 54 na sétima posição, Amândio Ferreira. Então, bloco vanguardeiro, eu acredito que, bom, o Chateaubriand já ficou no retão, como você bem havia dito. Agora, no bloco vanguardeiro, daqueles que estavam brigando lá na frente, o 23... deve ter ficado um carro da Hollywood também lá, o 23 ou o 25. O 8 de Loreto saiu também, mas vamos aguardar a próxima volta, porque agora passou um bloco compacto, Calmon, e não deu para perceber nesse bloco quais os que passaram. Dentro de instantes eu informo você direitinho, como você já está informando todos os telespectadores. E o Chico Fioli também entrou nos boxes agora, enquanto nós estávamos conversando. Deve ter sido outro dos envolvidos naquele acidente na curva da junção. O carro número 23, que o Jorge já passou no sargento, está aqui no laranja. É o primeiro lugar. Está bem distanciado do Queco Patti, carro número 6, que vem em segundo lugar. Em terceiro, está ainda o Ronaldo Querubim Eli. Em quarto lugar é Marcos Troncon. Em quinto, Maurício Chulan Neto. Sexto lugar, Guaraná. Sétimo, Lameirão. Oitavo lugar é o Júlio César Pinheiro. A melhor volta até agora na prova da primeira bateria pertenceu ao carro número 16 do Marcos Troncon, com um Polar da equipe Philips, que na segunda volta da primeira bateria marcou o tempo de 3 minutos, 0 segundos e 4 décimos, média de 158 km e 854 metros por hora. Bastante distanciado, portanto, do recorde oficial da categoria, que é de 2 minutos, 58 segundos e 34 centésimos e que pertence ao Alfredo Guaraná Menezes. Fala, Gilberto. Na junção apenas acho que ficou o Piquet, viu? Me parecia a distância ser o carro do Elton Ronald, da equipe Sofinal. Ainda vamos esperar essa confirmação. Fernando até agora foi obrigado a abandonar também na segunda bateria. É o carro número 29 que deixa a prova. Fernando Jorge saindo do laranja. Primeiro lugar, Queco Patti em segundo, bem longe. Luta pelo terceiro lugar, Troncon tentando ultrapassar Ronaldo Eli. Logo atrás tem o Chiquinho Lameirão. Troncon passou Eli. Excelente prova está fazendo o Troncon nessa segunda bateria, hein? Troncon agora em terceiro lugar, Ronaldo Eli em quarto, Lameirão em quinto. Lembrando que o Troncon largou em nono nesta bateria. Vai ser fechada mais uma volta. Faltam 3. Aí vem o Fernando Jorge, carro número 30. Revelação deste campeonato brasileiro de Fórmula Volkswagen 1600. Sensacional, Fernando Jorge. Fernando Jorge passou aqui fazendo um sinalzinho com o polegar para cima, ou seja, está tudo ok. Pelo menos até agora. Segundo lugar é o Queco Patti. Terceiro, Troncon. Quarto, Eli. Quinto lugar, pertinho do Eli, vem o Chiquinho Lameirão tentando ultrapassar pela direita. A prova de hoje é organizada pelo Automóvel Clube Paulista. Direção da prova de Cid Paulo Maida. Nesta terceira volta, o carro número 30 em primeiro, Fernando Jorge. Em segundo lugar, Queco Patti. Em terceiro, Marcos Troncon. Em quarto, Ronaldo Eli. Em quinto, Lameirão. Em sexto lugar, o Maurício Chulan Neto. E em sétimo, carro número 23, Luiz Siqueira Veiga, Teleco, da equipe Hollywood. Fernando Jorge de novo, já na curva da ferradura. E ele está mantendo, Calmon, um ritmo de corrida sensacional, deixando lá longe o segundo colocado, que ainda é o Queco Patti. O terceiro permanece Marcos Troncon. Quarto lugar ainda disputa entre Ronaldo Eli e Chiquinho Lameirão. Logo atrás, Maurício Chulan Neto. Depois o Luiz Siqueira Veiga. Vamos recordar rapidamente a atuação do Fernando Jorge até hoje no Campeonato Brasileiro de Fórmula Super V. Ele estreou com a 18ª posição aqui em Interlagos, embora ele tenha nos treinos marcando um excelente tempo na largada. Em Tarumã ele não correu. Em Interlagos de novo ele foi 30º. Em Goiânia ele foi 20º. Do piloto Fernando Jorge não significa, entretanto, que ele não tenha feito excelentes provas. Sempre teve problemas que acabavam prejudicando, parando numa das baterias. Ele até agora não tem pontos no campeonato, mas sem dúvida é a revelação do ano na Fórmula Volkswagen 1600.
que é considerada por muitos como a Fórmula 1 brasileira. Calmon, eu pergunto, o Eduardo Celidoni está estreando agora como chefe de equipe do Fernando Jorge? Ele está estreando agora nesta prova, né? Ele está aqui bem embaixo, todo eufórico, cronometrando a diferença entre o Fernando e o segundo colocado, que é o Mário Queco Patti. Mário Patti Júnior, que corre pelo Automóvel Clube Paulista, que inclusive organizou esta prova de Fórmula Volkswagen, que a Rede Tupi de televisão está transmitindo com exclusividade absoluta para você, direto do Autódromo de Interlagos. Sesquinha, uma rápida entrevista aqui com o Wagner. Ele foi o segundo colocado na prova de hoje. Bom, ao engano, eu fui quarto colocado na soma dos tempos, porque na primeira bateria houve aquela rodada na poça de óleo, então na soma dos tempos eu caí para quarto lugar. Mas mesmo assim, continuo em primeiro no campeonato com 32 pontos. Na segunda prova aqui em Interlagos, houve um protesto contra o seu carro, com relação ao seu câmbio. Como é que ficou essa situação? Bom, o câmbio foi entregue para mim pela fábrica Govesa e eu não tinha constatado a modificação do regulamento, então eu corri com o câmbio achando que era o câmbio regulamentar. Eu, por isso, fiz segundo lugar naquela prova, mas perdi os pontos daquela prova que já não estão sendo computados. Quer dizer, esses pontos que eu tenho, 32, já é descontado os 6 que eu perdi daquela etapa. Tá ok, Plástico. Muito obrigado pela sua entrevista. Na passagem, o vice-campeão brasileiro de Fórmula Volkswagen 1600 e que chefia a equipe de Fernando Jorge, deu sinal a Fernando Jorge para que se mantenha acelerando, que se mantenha tentando distanciar-se ainda mais de Mário Patti Júnior. Nesta terceira volta, as posições foram as seguintes: em primeiro lugar, Fernando Jorge; segundo, Queco Patti; terceiro, Marcos Troncon; quarto lugar, Ronaldo Cherubini Eli; quinto, Chiquinho Lameirão; sexto, Maurício Chulan Neto; e sétimo lugar, o carro número 23. Sesquinha, nós acabamos de assistir realmente uma cena sensacional de 4 carros, 3 carros emparelhados sensacionalmente aqui na freada da curva da Ferradura. E o melhor foi para o Marcos Troncon, hein? O carro não vai nem chegar à subida do lago. Diminuindo muito a sua velocidade, Maurício Chulan Neto, carro número 24 da equipe Hollywood. Está entrando agora na reta oposta o Chulan. Muita fumaça saindo de seu carro. Vamos ver na curva do Sargento a passagem do carro número 30 de Fernando Jorge. Aí vem ele, carro número 30, primeiro lugar, Fernando Jorge. Segundo lugar vem Lameirão. Marcos Troncon em terceiro lugar. Chiquinho Lameirão conseguiu passar para a segunda posição. Terceiro, Troncon. Quarto, Mário Patti. Quinto lugar, Ronaldo Cherubini Eli. Lameirão, de repente, em segundo lugar. Ele que vinha disputando a quarta posição com Ronaldo Eli. Rede Tupi transmitindo com exclusividade direto de Interlagos a segunda bateria de Fórmula Volkswagen 1600. Patrocínio de Malhas Penalty, fibra de campeão. Fala, Wagner. A diferença do primeiro para o segundo colocado é de 5 segundos no final do retão. 5 segundos. É uma boa diferença. A gente pode ver pela distância que realmente o Fernando Jorge está com tudo. Chiquinho Lameirão também fumaceando agora. Chiquinho Lameirão deve ter forçado demais. Ele vem em segundo lugar ainda, mas vai perder a posição, infelizmente. Em terceiro vem o Marcos Troncon. Em quarto, o Ronaldo Eli. Quinto é o Queco Patti. Carro de Lameirão fumaceando espetacularmente. Lameirão já era, pelo visto, também nessa bateria, Calmon. Enquanto isso, o Fernando Jorge cada vez melhor, cada vez mais longe. O Lameirão, apesar de tudo, está mantendo boa distância do terceiro colocado, que é o Marcos Troncon, hein? Apesar da fumaça, apesar do problema que ele está tendo. Para o Lameirão, já ficou. Ficou o Lameirão na reta oposta. Parou bem na curva do sol. Entre a primeira e a segunda bateria, o Crispim, mecânico da Motorrádio, trocou um cabeçote somente do carro de Chiquinho.
ele já previa uma possibilidade de problemas, o que infelizmente aconteceu. O Chiquinho vinha sensacionalmente em segundo lugar. Ele que estava... Esta é a última. A bandeira quadriculada já está pronta. Vamos ver a chegada e vamos confirmar os primeiros para os senhores. Atenção que a indefinição ainda é pelo segundo lugar na soma de tempos, hein? Briga entre o Ronaldo Eli e o Mário Patti Júnior, hein? Já que o carro 16 do Marcos Troncon chegou bastante atrasado na primeira bateria. Ele deve chegar em segundo nesta prova, nesta bateria, mas na soma de tempos ele não deve conseguir uma boa classificação. Vamos tentar ver a diferença entre o... Mais um carro parado lá, hein? Vem aí Fernando Jorge terminando a prova, primeiro lugar. O segundo é Marcos Troncon, o terceiro Mário Patti Júnior, quarto Ronaldo Eli. Esse pelotão já terminou a corrida. O quinto lugar vem lá atrás, deve ser o Luiz Siqueira Veiga, o Teleco, carro número 23 da equipe Hollywood. Aí vem ele, o quinto lugar. Pelo sexto lugar, uma briga entre o gigante Amando Ferreira e o carro número 32 do Antônio Castro Prado. Esses já terminaram a segunda bateria de Fórmula Volkswagen 1600 e Fernando Calmon já informa aos senhores a classificação de hoje, depois dessas duas baterias de Fórmula 1600. Apenas primeiro, confirmando a classificação desta segunda bateria. Em primeiro lugar, o carro número 30 de Fernando Jorge, em segundo, o carro número 16 de Marco Troncon, em terceiro, o carro número meia dúzia de Mário Patti Júnior, em quarto, o carro número 71 de Ronaldo Eli, em quinto, o carro número 23 de Teleco, em sexto, o carro número 32 de Antônio Castro Prado. Agora, com a soma de tempos, eu ficaria com a seguinte classificação. Em primeiro lugar, óbvio, o carro número 30 de Fernando Jorge. Em segundo lugar, estaria o Mário Patti Júnior, com o carro número 6. Em terceiro lugar, o carro número 71 de Ronaldo Eli. Em quarto lugar, estaria o carro de Luiz Siqueira Veiga, número 23. Em quinto lugar, estaria a dúvida justamente entre o quarto e o quinto na soma de tempos, entre o Marcos Troncon e o Luiz Siqueira Veiga. Tudo dependendo da diferença de tempos que teve entre esses dois pilotos na primeira Rede Tupi de televisão, que daqui a pouquinho nós estaremos apresentando para os senhores a entrega dos prêmios aos vencedores dessas duas corridas, dessas 4 baterias. 2 pela Fórmula Volkswagen 1300 e 2 pela Fórmula Volkswagen 1600, que a Tupi levou a você com absoluta exclusividade. No meio do banho, aliás. O banho, acho que foi. Parece que é sua primeira vitória no automobilismo. A primeira vitória minha. Eu já tive algumas outras vitórias em Divisão 1. Em Fórmula V, essa é a primeira vitória. Primeira vitória do banho. E o seu carro, assim, é um carro projeto de vocês mesmos, certo? Projeto nosso mesmo. É um projeto inglês e foi aperfeiçoado por um brasileiro, um americano brasileiro. Tá ok, vamos deixar você tomar sua champanhe merecida agora. Esta transmissão da Rede Tupi é feita direta de Interlagos, sob o patrocínio de Malhas Penalty, fibra de campeões. A presença desses pilotos no pódio. Rede Tupi, melhor para você. Vem aí mais um sensacional lançamento da Penalty. Aguarde. Vamos tentar entrevistá-lo aqui no topo do pódio. É a primeira vez que ele sobe. Fernando Jorge foi o primeiro colocado na categoria Volkswagen 1.600 centímetros cúbicos. Fernando, essa primeira vitória que você perseguia desde o começo da temporada demorou um pouco para vir, mas veio de uma maneira muito convincente. Como é que você teve assim o desempenho dessa vez? Como você previu essa corrida? Olha, depois que eu fiz um tempo bom, ainda não pegando bem ainda as mudanças que nós fizemos, e larguei, consegui andar na frente, tudo me afirmou muito, tive uma boa afirmação.
Então, depois que eu vi na segunda bateria que eu estava lá na frente, larguei bem, fui lá na frente, fiquei mais tranquilo. Depois o Chateaubriand, que era o que estava na minha frente, bateu, eu fiquei mais ainda e fui devagar. O Eduardo Celidoni estreou na sua equipe hoje, ele continua até o fim da temporada? Continua até o fim da temporada. Foi uma coisa que faltava na minha equipe, porque eu pensava, eu fazia muita coisa. Eu era chefe de equipe e piloto. E agora eu já tenho um chefe de equipe e posso pensar mais no que eu tenho que fazer dentro da pista, não no box. Você falou pensando dentro da pista, e pensando dentro da pista europeia, dentro da pista inglesa mais especialmente, o que a gente pode saber a respeito disso, partindo de você, que é a maior revelação desse ano, sem dúvida alguma? Bom, eu estou tentando agora, estou mantendo um contato, quero ver se eu, depois de Cascavel, eu vou lá e faço 2 corridas de Fórmula 3, para estrear na Fórmula 3. Ok, nós vamos falar agora também com o Queco, que teve uma atuação muito boa aqui na prova do seu patrocinador, o Automóvel Clube Paulista. Como é que você foi, Queco? Eu fui terceiro, eu tive um problema, quebrou meu motor de manhã, um motor bom. Eu mudei de preparador, estou com anésio agora. Olha o patrão aqui. Vamos apenas confirmar para os senhores os 6 primeiros colocados. O primeiro lugar foi de Fernando Jorge, segundo Ronaldo Eli, terceiro Queco Patti, quarto lugar Marcos Troncon, quinto o Teleco Luiz Siqueira Veiga, sexto lugar Luiz Moura Brito. Esses os primeiros classificados nas 2 baterias de Fórmula Volkswagen 1600, corridas aqui em Interlagos na tarde de hoje, transmitidas com exclusividade para os senhores pela rede Tupi de televisão. Gilberto dos Santos. Minha gente da Tupi, até uma próxima oportunidade, quando estaremos ao seu lado dizendo quem é quem na velocidade. Até lá. Com o estouro da champanhe, nós terminamos também essa transmissão da rede Tupi de televisão, que contou com o prestígio de malhas Penalty, fibra de campeão. Muito obrigado, boa tarde a todos os senhores e até uma próxima. Rede Tupi, melhor para você.